noite, queridos alunos de português. Esta é a nossa 11ª aula de português. Já estamos chegando no final do ano letivo e eu espero que vocês possam aprender o português, ler sempre as matérias e qualquer dúvida podem ligar para a professora. Nesta 11ª aula, nós vamos falar sobre os sinônimos. O que são os sinônimos e também tipos e exemplos. A semântica é conceituada como o estado do sentido das palavras de uma determinada língua, que são chamados de sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos. No português, um dos itens que auxiliam a semântica no que tange a estudar e representar as palavras e suas ideias são os sinônimos. Agora vamos ver o que são sinônimos. Sinonímia caracteriza o estudo das palavras sinônimas, isto é, aquelas palavras que possuem significado ou sentido semelhante. Isso quer dizer que um sinônimo é todo aquele termo que possui um significado aproximado na representação de uma determinada ideia, que está sendo apresentada por outra palavra. Perceba que o sinônimo terá realmente um significado próximo, parecido, mas nunca equivalente. Há, em determinados casos, de palavras distintas com o mesmo significado. Isso acontece justamente porque, mesmo com conceitos equivalentes, as palavras terão conotações variadas. Os termos ainda podem possuir bagagem cultural diferente. Um pode ser mais erudito, enquanto o outro mais popular, além de outros vários motivos. Vamos ver agora os tipos de sinônimos. Mesmo que se tenha dito que são raras as situações em que duas palavras terão valor semântico idêntico e com significado equivalente. Cada palavra tem um significado próprio. Muitos estudiosos da área da semântica ainda preferem classificar os sinônimos em dois tipos. O primeiro tipo se chama sinônimos imperfeitos. Os sinônimos imperfeitos abordam todas as palavras que possuem significados próximos, mas não idênticos. São sinônimos com definições bem parecidas, mas diferentes entre si. Um sinônimo é considerado imperfeito quando também não pode ser substituído em todos os contextos. São os casos de a palavra feliz e alegre. No primeiro exemplo, Roberta ficou alegre demais por você. B. Roberta ficou feliz demais por você. Aqui temos ouvir e escutar. A letra A. Desculpe, não consegui escutar o anúncio. Desculpe, não consegui ouvir o anúncio. Os sinônimos imperfeitos acabam provocando uma leve alteração semântica na frase. Agora vamos ver os sinônimos perfeitos. Os sinônimos perfeitos são aqueles que são incomuns de serem encontrados, mas que ainda existem certos exemplos para fornecer um conceito prático. Os
sinônimos perfeitos são todas aquelas palavras usadas dentro de um contexto, cujo significado será o mesmo, sem precisar substituir. Por isso, são aquelas que compartilham significados iguais, tendo como exemplo a palavra após e depois. O primeiro exemplo: avise ele que chegarei após as 16 horas. E no segundo exemplo, avise ele que chegarei depois das 16 horas. As palavras morrer e falecer. O primeiro exemplo: estou com a incumbência de avisar aos parentes de que Márcio faleceu. E no segundo exemplo: estou com a incumbência de avisar aos parentes de que Márcio morreu. A outra palavra seria o abecedário e alfabeto. No primeiro exemplo, o alfabeto oficial da língua brasileira possui 26 letras. O segundo exemplo, o abecedário oficial da língua brasileira possui 26 letras. E impaciente e ansioso. No primeiro exemplo, você reparou o quão impaciente ele é? E no segundo exemplo, você reparou o quão ansioso ele é? Agora vamos ver os antônimos. O que é um antônimo? É um substantivo masculino ou adjetivo que descreve uma palavra que tem um significado oposto em relação a outra palavra. Por exemplo, caro é antônimo de barato. Os antônimos são expressões ou palavras que têm o significado oposto quando comparadas a outra. Aqui temos exemplos de antônimos: alegre e triste, benefício e malefício, extrovertido e tímido, calmo e ansioso, excesso e escassez, construir e demolir, adiantar e atrasar, lacônico e prolixo. Palavras parônimas. As palavras parônimas definem as palavras que têm a mesma grafia ou uma grafia semelhante, mas com sentidos diferentes. São exemplos de palavras parônimas: eminente e iminente, arrear e arriar, lactante e lactente, infligir e infringir, descrição e discrição. Palavras homônimas são classificadas em homônimos perfeitos. Os homônimos perfeitos são as palavras que têm a mesma escrita e a pronúncia, mas que apresentam significados diferentes. A letra A. Eu sei qual é o caminho. Nesse caso, o caminho é substantivo, como um trajeto, para chegar lá. A letra B. Eu caminho. Aqui seria, então, do verbo caminhar. Meia hora para chegar até lá. Depois de homônimos perfeitos, temos as palavras homógrafas. São palavras que possuem a mesma escrita, mas apresentam pronúncia e significados diferentes. Exemplo: vou colher frutas. Nesse caso, colher é um verbo. E o segundo exemplo: a colher caiu da mesa. Nesse caso, colher está funcionando como substantivo.
O segundo exemplo, a denúncia foi aceita. Nesse caso, denúncia é um substantivo. E no outro exemplo, ela denuncia o ocorrido. Nesse caso, denuncia é verbo. Os homófonos são palavras que possuem a mesma pronúncia, mas que possuem significados diferentes. Exemplo, a palavra está sem acento. Acento, nesse caso, é um sinal gráfico e se escreve com C. E o outro exemplo, cada acento, nesse caso, acento é lugar, e se escreve com duas S, já está demarcado. Agora vamos falar sobre a frase. A frase pode ser definida por seu propósito comunicativo. Isso significa que frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação, de interação verbal. Na fala, o início e o final da frase são marcados por uma entoação característica. Não se esqueça de que a entoação é a forma como os falantes associam o contorno da expressividade, como é visto na frase interrogativa ou declarativa. Podem ser elaboradas por uma única ou por várias palavras. Podem apresentar um verbo ou não. Na escrita, os limites da frase são indicados pela letra inicial maiúscula e pelo sinal de pontuação. Aqui seria o primeiro, seria um ponto final, o segundo, o ponto de exclamação, depois o terceiro, o ponto de interrogação e a reticência. Exemplo, alguns exemplos de frase. Ai, termina aqui com uma exclamação. Socorro, também é uma exclamação. O que é um ponto de interrogação. Mas que coisa terrível, é uma exclamação. Quanta bagunça, é uma reticência. Mas que tragédia, também é uma exclamação. Como assim? Uma pergunta. Tenho muito a fazer, ponto final, e fogo também é uma exclamação. Tipos de frase. Frases interrogativas. Entonação da pergunta, geralmente é finalizada com ponto de interrogação. Que dia você volta? Frases exclamativas, entonação expressiva, reação mais exaltada, geralmente finalizada com um ponto de exclamação ou reticência. Que horror! Frases declarativas não são marcadas pela entonação expressiva ou intencional. Geralmente apresentam declarações afirmativas ou negativas e são finalizadas com ponto final. Exemplo, amanhã não poderei levantar. Tá? Ponto final. As frases imperativas. Enunciado que traz um verbo no modo imperativo. Geralmente sugere uma ordem e é finalizado pelos pontos de exclamação e também pode ser usado o ponto final. Exemplo, fale mais baixo. Como formar uma frase? Uma frase é qualquer enunciado linguístico que possui um sentido completo. Não é preciso ter um verbo para que exista uma frase, mas ela exige uma pausa pontuada. Além disso, mesmo que a frase seja formada apenas por uma ou duas palavras, é necessário que ela tenha um sentido completo. Elaboração de frase. A princípio, escreva frases curtas. Verifique se a frase não apresenta duplo sentido, ou seja, mais de uma interpretação. Não deixe a frase inacabada. Nunca repita palavras no período ou em frases próximas. Elimine os pronomes desnecessários à frase.